Então, vamos lá. Dando sequência. Qual é a questão polêmica do artigo? A relação entre espaços públicos e segurança pública. A relação entre espaços públicos e segurança pública. Ok? O que a autora defende no texto? O que a autora defende? Em todo o texto ela defende alguma coisa. O que é? A valorização do espaço público. A importância de espaços públicos, né? Para a diminuição da violência. A importância dos espaços públicos para a diminuição da violência. Registre com suas palavras o argumento utilizado pela autora para defender seu posicionamento. O que ela falou? O que vocês encontraram ali? Ela falou que os espaços públicos podem fazer o quê? Pode contribuir de que modo? Vamos? A autora fala que essas áreas são proporcionadas para o desenvolvimento de experiências relacionadas à coletividade? Isso mesmo. Ela fala, né, que pode criar laços entre os cidadãos, que essa convivência em coletivo pode prevenir a violência, especialmente entre os jovens. Ok? Para a autora, no que diz respeito à preservação do espaço público, o Brasil age de acordo com as experiências internacionais bem-sucedidas ou faz o contrário do que se pratica nas experiências internacionais bem-sucedidas? Segunda opção? Faz o A contrário. segunda, né? Faz o contrário. Na 53, o exercício 4. Assinale a alternativa correta. No texto, a coesão entre os parágrafos é obtida por meio de conjunções responsáveis por uni-los. A coesão entre os parágrafos é obtida por meio da manutenção temática. Ou não há coesão entre os parágrafos, o que torna o texto confuso. Esse texto é confuso? Não, ele tem uma sequência lógica que, se você for lendo, você consegue entendê-lo. Certinho? E falando sobre coesão,
Eu tenho a manutenção do tema do começo ao fim? Ou ele usou ali no início dos parágrafos, mas, portanto, entretanto, contudo? Letra B? Letra B. Se nós observarmos, lá nos inícios dos parágrafos, que é onde faz a relação de um para o outro, ele não usou as conjunções, né? Ele usou a sequência do tema do texto para continuar. Ok? Perguntas? Perguntas, nono ano? Fale agora ou cale-se para sempre. Não tem nenhuma. Não? Então tá bem. Então vamos lá, 54. Agora é uma revisão deste capítulo, tá bem? Complemento nominal é o mesmo que adjunta adnominal ou o termo proposicionado que completa o sentido de um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio? Letra B? Letra B. Né? O complemento nominal, ele complementa o nome. Ele traz informações para o nome. Né? Que esse nome nós podemos falar que é um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Tá bem? 2. Analise a frase. Nós estamos certos de sua compreensão. E resolva as questões propostas. Identifique o complemento nominal. Qual é o complemento do nome aí? Oi? Qual é o nome da oração? Olha lá. Nós estamos certos de sua compreensão. Nós estamos certos. Qual é o nome? Certos. O que complementa a palavra certos? Estamos? Quer dizer, de sua compreensão. É o que vai complementar, porque eu falo assim, nós estamos certos. Do quê? De sua compreensão. Então, de sua compreensão, você observou, se eu falar, nós estamos certos. Estamos certos do quê? Né? Tem que ter alguma coisa para falar o que nós estamos certos. Tá bem? Nesse caso, o complemento nominal complementa o sentido de um substantivo, adjetivo ou advérbio. Os certos é substantivo, adjetivo ou advérbio? Adjetivo? É um adjetivo, é uma característica. Agora, no número 3, é um exercício sobre subordinada, substantiva, completiva, nominal. Então, se quiser voltar lá na apostila, onde fala sobre elas, página 40. Vocês lembram lá que eu tenho a conjunção que... Lembraram disso? Lembraram, gente? O que é? Cri, cri. Estão me ouvindo? Que foi, Larissa? Hã? Nada não, porque coisou aqui, o computador ficou preto. Eu fiquei, ué, peraí. Tá. Então, vamos lá.
Eu tenho que lembrar que a subordinada substantiva completiva nominal é aquela oração em que complementa o meu nome e ela, quando ela está desenvolvida, ela tem a presença do quê? Da conjunção integrante. Qual é a conjunção integrante? Que. Muito bem. Então, vamos lá? Qual dessas três aí é uma oração subordinada substantiva completiva nominal? A, B ou C? C. Nas outras duas eu tenho a minha conjunção? Está completando o nome? Os discursos de ódio desejam atingir o outro. Não completou, né? E agora, eu tenho, na número 4, que completar as lacunas usando preposições ou a contração adequada. A sociedade não pode manter-se alheia discurso de ódio. Qual é a... Qual, Sayuri? Ao discurso de ódio. Ao discurso. B, a Organização Mundial de Saúde entende que o vício em videogames configura uma condição doença. Qual a conjunção que fica melhor aí? D. As notícias falsas sobre saúde são cruéis às pessoas que acreditam em curas milagrosas. Com. A maioria dos cidadãos está disposta a rever seus hábitos de consumo. A. Os plásticos descartáveis são incompatíveis à segurança dos animais marinhos. Com. A vítima da notícia falsa se mostrou generosa ou agressor depois que ele se arrependeu. Ao agressor. Com o agressor. As críticas autores da notícia falsa surtiu efeito. Aos autores, né? Está no plural, então aos. Alguma pergunta? Não. Não? Então, ok. Hora de estudo.
A educação como antídoto às fake news. Lúcia Santaella. Então, vamos lá. Eu preciso um aluno para ler o primeiro, a primeira parte do texto. Um Eu aluno, posso? Ana Clara, então, a primeira parte. O segundo aluno para ler falsas e não tão falsas. Quem? Pode ser eu, Pro. A Isabela. Depois, a armadilha da falsificação. Posso, Pro? Sofia. E educação como caminho. Richard? Pode ser, Richard? Pode, Pro. Então, ok. Pode começar, Ana, por gentileza. Desde o início de 2017, menções e discussões das fake news, notícias falsas, tornam-se histórias, boatos ou fofocas que são deliberadamente criadas para ludibriar ou fornecer informações enganadoras. Elas visam influenciar as crenças das pessoas, manipulá-las politicamente ou causar confusões em prol de interesses escusos. Muitos comentadores têm chamado a atenção para o fato de que a falsidade das notícias não é um fenômeno inteiramente novo, pois já existia desde o tempo dos gregos. A grande diferença agora é que passamos a sofrer os impactos de uma mudança de escala no acesso a informações que está se intensificando crescentemente em meio à avalanche ininterrupta de notícias que recebemos nessa era digital. Tradicionalmente, na era hegemônica da comunicação de massas, as notícias eram fabricadas em fontes restritas, relativamente confiáveis, na medida em que deveriam seguir práticas baseadas em códigos estritos de deontologia, ou seja, conjunto de deveres, princípios e normas adotadas por um determinado grupo profissional. Nesse caso, a profissão de jornalista. A partir da emergência da internet, da cultura digital e das redes sociais, surgiram novos modos de publicar, compartilhar e consumir informações e notícias pouco submetidas à regulação ou padrões editoriais. A internet e as redes sociais instauraram uma lógica inédita e imensamente facilitadora para a publicação e o compartilhamento. Tal lógica atingiu seu pico a partir das mídias móveis, que permitem a publicação e a interação de qualquer ponto do espaço no momento que se desejar. Qualquer pessoa pode abrir um site, um blog ou um perfil em quaisquer plataforma que quiser. As mídias não são mais consumidas da maneira que foram consolidadas pela mídia massiva. O verbo, a imagem e o som, quase sempre juntos, são agora criados, compartilhados, aceitos, comentados ou atacados e defendidos das mais variadas maneiras, nas mais diversas plataformas, por milhões de pessoas. Falsas e não tão falsas. As notícias procedem de variadas e múltiplas fontes, e muitas vezes por falta de compreensão dos modos pelos quais as redes funcionam, por simples pressa ou por confusão diante do acúmulo de informações, torna-se mais difícil saber se as histórias ou as notícias são confiáveis ou não. Uma vez que compartilhar é um dos apelos do funcionamento das redes sociais, geram-se aí as condições para a disseminação de falsas notícias e de boatos. Por isso, costuma-se dizer que as mídias sociais favorecem a fofoca, a novidade pela novidade, a velocidade da ação impensada e do compartilhamento leviano. Contudo, o campo das notícias falsas não é tão redondo quanto se costuma postular.
Há notícias falsas e há notícias não tão falsas. Portanto, há que se diferenciar as árvores dessa floresta. Existem, por exemplo, os chamados caça-cliques, ou também iscas de cliques, histórias com chamadas e imagens sensacionalistas fabricadas especificamente para capturar a atenção do usuário na direção de sites propagandísticos com finalidades consumistas. O problema desse tipo de notícia é que muitas vezes elas não são precisas e até mesmo podem conter inverdades. Outro tipo de notícia do elenco falsificador são as propagandas internacionalmente criadas para enganar ao promover pontos de vista tendenciosos, quase sempre para alimentar causas e programas políticos. Menos prejudiciais são as notícias paródicas, produzidas para provocar o riso do entretenimento fácil. Rir é sempre bom, certamente. Basta ver o caso dos memes no Brasil, uma criação popular crivada de imaginação visual. O problema se dá quando escorregam para o preconceito ou para a mentira. Nesse caso, o riso sádio se converte em riso cúmplice. Armadilha da falsificação. Ainda há outro caso, o das notícias híbridas. Quer dizer matérias muitas vezes corretas, mas atrapalhadas pela falsidade sensacionalista das chamadas. É bastante conhecida a força que os títulos e as imagens têm para capturar a atenção dos usuários das redes. Não é senão ao poder das imagens que se deve o enorme sucesso do Instagram. No caso dos títulos, quanto mais sensacional ele for, mais atração produzirá. Portanto, mesmo um jornalismo confiável pode cair na armadilha da falsificação. Diante dessas modalidades, o que se pode inferir é que a falsificação funciona em toda a sua potência porque as pessoas tendem irrefreavelmente a se recolher dentro das bolhas de seus preconceitos, tornando-se presas fáceis de interesses dos quais, por estarem retidas dentro de suas próprias cavernas platônicas, não conseguem se dar conta, dada a incapacidade de furar o bolsão de suas crenças fixas para enxergar alguma clareza fora delas. A diferença crucial, entretanto, é aquela entre as notícias passageiras que, embora falsas, produzem efeitos inócuos na realidade e notícias com o poder de produzir consequências sensíveis no rumo da vida social. Assim são as notícias propagandísticas de natureza política ou aquelas que visam promover o consumo conspícuo. O grande problema nesses casos, encontra-se na invisibilidade do modo como, dentro das redes, os algoritmos funcionam. Empregados pelas poderosas companhias de tecnologia, têm seu design destinado a traçar com precisão o perfil do usuário, de modo a desenhar nitidamente a bolha a qual pertence. Educação como caminho. Trata-se de uma questão paradoxal, que pouco tem a ver com a ideia do Big Brother no famoso livro de Aldous Huxley. O grande irmão que nos vigia. Nas redes não se trata mais de uma força superior e inelutável, que nos oprime e nos cega. Os algoritmos são baseados nas próprias escolhas que fazemos, desenham nas predileções que exibimos nas redes. Portanto, não é uma mera questão de se demonizar o poder das redes, pois elas não fazem outra coisa a não ser nos devolver o retrato de nossas mentes, desejos e crenças. Diante disso, o que fazer? Não posso ver outro caminho a não ser o da educação. Não apenas da educação, não para as redes. Para evitar as fake news, já existem muitos sites checadores de notícias, que, aliás, precisam ser visitados com uma frequência. Entretanto, quando digo educação, refiro-me à formação educacional no seu sentido mais amplo, aquela que é capaz de desenvolver a sutileza da sensibilidade, a arte do cuidado com a alteridade, a ética da curiosidade em relação às complexidades psíquicas e sociais que nos constituem como humanos. Ótimo. Associe os tipos de notícias falsas à sua definição.
Notícias caça-cliques. Notícias tendenciosas. Notícias paródicas e notícias híbridas. Tem chamadas sensacionalistas que distorcem o conteúdo do texto. Qual dessas 4? Qual que vocês acham? Meu Deus, Pro, eu não tenho ideia. Eu acho que é A. Acha? É a D, Pro? Sim. É a D. Desculpe, são prejudiciais quando veiculam preconceitos. Notícias paródicas? Paródicas. Tem finalidades políticas. Tendenciosas. Tendenciosas. Tem finalidades consumistas. Caça-cliques. Isso, muito bem. Então ficou D, C, B, A. Certinho? Em sua opinião, qual desses tipos de notícias falsas está mais ligado ao discurso de ódio? Notícias tendenciosas? As notícias falsas, né? As notícias falsas, elas estão literalmente ligadas às de ódio. Que quando nós não gostamos de alguma coisa, não gostamos de alguém, nós fazemos coisas, né, bem complicadas para atingir. Então, as notícias falsas, né? E nesse caso aí, se você observar, tanto a tendenciosa, paródicas e híbridas, todas elas são usadas quando eu quero realizar um discurso de ódio, né? É que nem foi dito aí, apenas a caça-cliques que não está relacionada a de ódio. As outras todas são. Tá bem? Por quê? Porque vinculam mentiras, preconceitos. Ok? Segundo o texto, direcionamento de notícias falsas não é aleatório. Qual é o principal fator para esse direcionamento? Através do que se produz essas notícias falsas? Eu acho que deve ser tipo do assunto que tem alta. Aí as pessoas produzem notícia falsa sobre aquilo. Ou sobre o que as pessoas buscam ser verdade. Pelos próprios usuários em sua navegação na internet, né? Por quê, professora? Porque vocês já viram, né? Hoje em dia está as fake news aí. Alguém vê alguma coisa lá, o fulano morreu.
vai ver, observar se é verdade, qual a veracidade daquela informação e sai distribuindo as reportagens, as notícias, né? Então, é de acordo com a navegação dos próprios usuários da internet. E qual é a tese da autora? Hum? Qual é? Que ela acha que as pessoas deviam procurar mais checar se as notícias são verdadeiras. E que as redes sociais têm uma certa educação. Isso, essa parte da educação é importante, né? Que o melhor caminho contra as fake news é uma educação que desenvolva a sutileza, a sensibilidade, né? Então, para evitar esses compartilhamentos, né? Tem que ter essa educação. Ok? Perguntas? Não? Cenário poético da África. Observem essa paisagem. Aquela era uma árvore muito sagrada. Deus a plantara de cabeça para baixo. Mia Couto, na obra Cada Homem é uma Raça, na voz do personagem Tiago, do conto O Embondeiro que Sonhava Pássaros. Eu vejo a literatura abrir-se para o universal como uma grande rede que se alarga, não só aquela poesia rotulada, enganjada e de combate. Ela está a abrir-se para o mundo aos sentimentos humanos, a reflexões profundas e filosóficas. Carmen Lúcia Tindó. Então, agora, nós, neste último capítulo da nossa apostila, nós falaremos um pouquinho sobre literatura, tá bem? Então, vamos lá? Quem pode ler para mim este aqui? Vamos lá? Quem lerá para a professora? Qual trecho, Pro? Eu não vi você mostrando a apostila. Baobá, nascido no Brasil, lá na página 58, no canto esquerdo. Um baobá, nascido no Brasil, Natal, Rio Grande do Norte, inspirou o escritor Sainz, esse negócio aí, a desenhar as aquarelas e a criar uma deliciosa paisagem na obra O Pequeno Príncipe. Ora, havia sementes terríveis no planeta do príncipezinho, as sementes do baobá. O solo do planeta estava infestado e um baobá, se a gente custa descobri-lo, nunca mais se livra dele. Atravanca todo o planeta, perfura-o com suas raízes, e se o planeta é pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba se rachando. A perspectiva etnocêntrica configura-se quando o eu
ou o nós é pensado como verdadeiro, real ou melhor, sinônimo de avanço, modo de vida ou regras superiores, enquanto o outro é visto e pensado como algo exótico, excêntrico, anormal, primitivo, enfim, inferior. Na literatura, o telurismo refere-se à atmosfera narrativa. Os temas sociais e as relações entre um indivíduo e a sociedade que o rodeia são características da tendência telúrica. As literaturas africanas de língua portuguesa contemporâneas vêm deixando pouco a pouco a literatura exclusivamente panfletária, de combate, rotulada, como aquela produzida por escritores que se colocavam entre dois mundos, a sociedade colonial e a sociedade africana. Os povos africanos são verdadeiras bibliotecas da palavra viva. Explique um possível sentido na expressão em destaque. O que nós podemos interpretar quando ele disse ali, verdadeiras bibliotecas da palavra viva? O que é bibliotecas? Biblioteca onde se encontra livros. Isso, óbvio, né? Então, nós temos que pensar assim, mesmo que seja óbvio a palavra. Né? De palavra viva. O que é uma palavra viva? São coisas contadas oralmente, não são? São histórias. Sim, acho que sim. Histórias, né? Então, nós podemos falar que os povos africanos, eles são contadores de histórias. Tá? Então, aí na 3, vocês podem colocar que os povos africanos são contadores de histórias. Ok?